dia 15 de abril de 2025. O projeto da anistia do PL, do Sóstenes Cavalcante, além de ser um projeto para anistiar o Bolsonaro, o Reinaldo Azevedo diz muito sabiamente, ele é um projeto pornográfico. Ele é uma baixaria documentada. Ele escapa até a tradição das anistias que o Brasil sempre teve. Ele é uma safadeza escrita, gente. A gente falou sobre ele ontem e eu acho importante martelar nessas questões que o Reinaldão vem trazendo aí, porque isso é uma piada absoluta, isso toma de assalto os jornais, sobretudo da mídia comercial, que mantém boas relações com o Centrão, esse Centrão cada vez mais evangélico, cada vez mais Silas Malafaia, que diz que essa anistia está andando, e o negócio é um absurdo completo. Um absurdo completo não só sobre o que ele diz a respeito de Jair Messias Bolsonaro, mas sobre o que ele diz, e isso é um alerta, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal, para a Polícia Federal e para a PGR, que isso precisa ser melhor investigado. Cadê os financiadores do golpe de 8 de janeiro de 2023? Cadê os financiadores? Cadê o agro nesses documentos? Cadê o agro investigado? Cadê os donos do poder que financiaram essa aventura, essa palhaçada, essa pataquada? Eles estão nas primeiras linhas desse PL da anistia. Nós lemos aqui ontem. O Reinaldo dissecou trecho por trecho do PL da anistia. Trecho por trecho. Esse trecho diz isso, esse trecho diz aquilo. Ele anistia as pessoas do dia 8 de janeiro até a data de promulgação da lei e não diz que é golpe, financiar golpe de Estado. Financiar golpe de Estado. Ele traz a lógica que a Débora do batom foi presa por conta do batom. Ela não foi presa por conta do batom. A Débora não foi presa por conta do batom. A Débora foi presa por uma série de crimes que constituem a tentativa de golpe de Estado. A Débora não foi presa por causa do batom. As pessoas não estão sendo presas porque deram uma visitinha para a Praça dos Três Poderes naquele dia. Eu estava aqui e me meti nessa coincidência. Que coisa bizarra, eu estava naquele momento ali. Não, quando elas estavam ali, elas estavam encampando um golpe de Estado. E teve gente que campou meses antes e meses depois. E o PL é tão pornográfico que ele diz que o golpe só pode ser executado com tanques, sendo que o Bolsonaro estava armando um golpe militar em outras vias, pela via institucional. Ele ia dar um golpe militar com GLO, com uma decretação de estado de sítio, para anarquizar as estruturas do Estado e se manter na presidência da República e não respeitar o resultado das urnas. Essa era a meta do golpe de Estado deles. E que nós não podemos anistiar. Nós não podemos cair nessa cilada dessa cambada do Centrão que tem dinheiro de emenda e que agora estão tentando caçar Glauber Braga, porque Glauber Braga denuncia justamente as emendas deles. Justamente as emendas deles. Isso tem que ficar claro para quem está acompanhando aqui a Folha Democrata. Vocês não podem ter dúvidas a respeito disso. O PL da anistia é pornográfico porque o PL da anistia subverte o crime da tentativa de golpe de Estado. O crime da tentativa de golpe de Estado. O Reinaldo foi preciso nessa definição. PL da anistia é pornografia. É baixaria. É rebaixar a política ao lodo, ao esgoto. E não é à toa que agora o Supremo Tribunal Federal está tentando intimar o Bolsonaro. Não é à toa. Não é à toa que o Bolsonaro está sendo intimado. Não é à toa que isso está acontecendo.
gente vai trazer as informações aí que estão no DCM, que estão em outros veículos também. E é fundamental isso. Bom dia, Alba Granato. Bom dia a todos. Então, gente, o embate que nós temos que ter, nós temos que ser objetivos nessas questões todas que nós estamos levantando aqui, nessas lives todas que a gente tem feito por aqui. Nós temos que ter foco nessas manobras que o Centrão anda fazendo. Nós não podemos perdoar o Centrão. Eu vi agora um corte que eu vou subir depois em um outro canal, do Guilherme Boulos, dizendo que a gente não pode deixar o PL da anistia ser pautado. Não pode entrar na pauta do Congresso. O Congresso tem outras votações urgentes. Nós temos um Brasil para tocar nesse 1 ano e pouco agora, até as eleições de 26, porque nós queremos ganhar essas eleições. Nós temos que dar comida para esse povo, nós temos que dar picanha mais barata, a gente tem que dar cervejinha mais barata, o ovo tem que estar mais barato, o café tem que estar mais barato, o emprego tem que ser de melhor qualidade. A gente tem mais o que fazer do que dar corda para criminoso tentando se anistiar e acabar com esse país. Porque é isso que eles querem. Eles querem se anistiar para terminar o golpe que eles começaram. Eles nunca pararam de dar golpes. Eles não aceitam a democracia. Eles não aceitam as eleições. Eles não aceitam o devido processo legal. Eles não aceitam nada. Eles não aceitam absolutamente nada. Eles aceitam os preceitos deles. Eles não toleram diferente, eles não toleram o LGBTQIAPN+, eles não toleram o movimento social, eles não toleram nada, nada, nada. Se eles voltarem ao poder, eles vão nos matar. Por isso que esse projeto é uma baixaria completa, por isso que ele tem que ser denunciado, por isso que o Reinaldo Azevedo é muito importante nessa mudança e nessa resistência que a gente está tendo nesse governo. Está defendendo ideias corretas, já defendeu ideias erradas e mudou e fez uma mudança importante. E fez uma mudança muito importante. Porque senão, gente, se a gente não estar nessa questão toda, então é o que o Epitácio está falando aqui, eles querem ter direito a dar golpe. Eles querem transformar golpe numa coisa legal. Eles querem transformar o golpe numa coisa comum. Então é importantíssimo isso. Constantino Sateles mandou aqui, o Glauber tem que denunciar as emendas secretas do o provocador que agrediu primeiro com agressão verbal. Sim, sem dúvida nenhuma. E as emendas sempre, pessoal. O Glauber está recebendo um apoio importantíssimo do governo Lula desse momento. Glauber foi recebido por ministros, Cida Gonçalves, Márcio Macedo, Gleisi Hoffmann. Glauber recebeu de um ex-ministro importantíssimo, que é o Paulo Pimenta, do atual SECOM, Sidônio Palmeira, e vai receber mais visitas. Eu acho que Glauber salvará o seu mandato. Glauber Braga é uma figura que merece o máximo respeito. Talvez essa greve de fome tenha salvo o mandato dele. Porque momentos extremos requerem medidas drásticas. Quando eu decidi, por exemplo, aqui nas nossas lives da manhã, fazer editoriais que eu estou desenvolvendo um argumento mais opinativo, mais analítico, mais aglutinador das notícias, eu estou correndo um risco aqui de eventualmente me equivocar nas minhas opiniões. Mas eu tenho estudado, eu tenho lido, eu tenho condensado essas informações de uma maneira mais concentrada para vocês entrarem aqui na live e estarem muito bem informados a respeito das questões que eu estou trazendo aqui. E para a gente levar essa combatividade para os nossos movimentos sociais. O fato de eu ser jornalista, de não ser um militante político, não significa que eu não tenha formação de pegar todas essas informações, aglutinar e entregar para vocês de uma forma muito mais concisa, muito mais precisa, muito mais direto ao ponto. E o fato de eu estar preparado para fazer esse tipo de coisa tem se revertido no que a gente está vendo no chat nesse momento. As pessoas têm entrado aqui na live, as pessoas têm feito perguntas aqui na live, as pessoas têm tido curiosidade para saber o que eu penso a respeito dessas questões todas. E Glauber, quando faz essa greve de fome, ele passa a chamar a atenção do Brasil. Do Brasil. É isso que a gente está vendo de positivo nessa questão da articulação do Glauber. Não é só uma questão humanitária. Glauber está chamando a atenção de criminalistas como o Cacai, que é importantíssimo na defesa do Estado Democrático de Direito. Cacai que sabe que Bolsonaro pode ser condenado até 40 anos de prisão.
Até 40 anos de prisão. É muito importante isso que está acontecendo, gente. É muito importante isso que está acontecendo. É muito importante, é muito relevante isso que está em desenvolvimento. Então, a gente não pode largar a peteca, gente. A gente não pode deixar essas questões todas. O Bolsonaro foi intimado para instauração do processo penal dele. Então, ele é réu, o processo está começando seus trâmites iniciais e ele está fazendo algazarra, ele está fazendo umas fusarca para as coisas ficarem mais lentas. Ele tem que ser intimado mesmo, ele tem que colecionar uma derrota atrás de outra. Ele é um cadáver político, ele é um morto muito louco. É isso que está sendo o Bolsonaro nos últimos tempos. Bolsonaro é um perfeito antagonismo do Glauber. O Glauber, mesmo sobre o risco de perder o mandato, é o político mais vivo que a gente vê justamente nessas questões todas que são colocadas aqui. Glauber é um político vivo. Glauber, com o mandato perdido, vai se tornar uma força política sem tamanho. Bolsonaro, ainda sem estar preso, mas inelegível, é um esqueleto político. É um atraso andante. E que nada mais está sendo do que o trampolim para o lançamento de uma candidatura Tarcísio de Freitas. É isso que está desenhado, gente. Esse é o golpe que eles querem colocar. Eles estão com o Bolsonaro morto nas mãos, utilizando o seu corpo para formar um novo fascista. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tem uma oportunidade nesse momento de acabar com o fascismo no seu nascedouro. E isso se dá, sobretudo, apoiando Glauber Braga. Isso é importantíssimo para a gente fazer bem esse trabalho. Eu vou compartilhar minha tela aqui um minuto, porque eu estou recebendo manifestações importantes da militância e dos assessores do Glauber. E aí trago para vocês a manifestação do Cacai a respeito do que ele tem feito lá na Câmara. Vamos ver juntos. Meu nome é Cacai, eu sou advogado criminal em Brasília, acompanho a política nacional com detalhes há muitos anos, já advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 90 governadores, centenas de ministros, senadores, deputados, e estou estarrecido com o que está sendo feito, com a perseguição que está sendo feita ao Glauber Braga. Eu tenho a certeza absoluta que ele não fez nada que justificasse sequer a abertura dentro do processo de ética. Nós vivemos momentos difíceis do país. Recentemente, um deputado federal disse que procurava autoridades americanas para intervir no Poder Judiciário brasileiro. Nada foi feito. Um senador da República pediu que os Estados Unidos invadissem o Brasil. Nada foi feito. Agora, forças políticas querem simplesmente tirar o Glauber do Congresso Nacional. Isso é injusto, isso é imoral, isso é ilegal. Na minha visão, é necessário que o Brasil se dê conta da gravidade dessa hipótese de cassação de um deputado combativo, sério, que cumpre o seu papel honrando aqueles que votaram nele. Você pode ser contra o que ele pensa, mas nós temos que respeitar o parlamento, e respeitar o parlamento passa por respeitar aquelas pessoas que pensam diferente. Por isso eu venho aqui pedir uma reflexão para quem possa trabalhar para manter o mandato do Glauber Braga. Teve uma manifestação importante em Brasília ontem com um samba a favor do nosso queridíssimo Glauber Braga. Olha só. Então, gente, é importantíssimo, tá, que a gente mantenha essa vigília constante do Glauber Braga. O Glauber Braga está sendo defendido, enfim, pelo governo federal, sem anistia, porque esse PL da anistia é pornográfico. Bolsonaro tem que ser intimado, Bolsonaro tem que responder o processo, Bolsonaro tem que passar pelo Estado Democrático de Direito. Tem que passar pelo Estado Democrático de Direito, tem que responder por tudo o que ele fez. Outra ministra que visitou o Glauber Braga também foi a Macaé Evaristo, que é a nossa ministra dos Direitos Humanos. Então, Glauber está sendo amparado, Glauber está sendo... e está havendo uma pressão em cima do Hugo Mota para que isso seja revertido. Isso vai dar certo? Eu não sei, gente.
Eu não sei, gente. Eu acho que se o Hugo Mota continuar em silêncio por muito tempo, quem vai entrar nesse xadrez para pressionar pela anistia do Glauber será o presidente Lula. E quando o presidente Lula entrar, vai ser um peso gigantesco nessa questão. O governo não se desgasta fazendo isso. É um companheiro nosso que está lá sendo detonado por coisas que ele não fez. Ah, mas ele chutou o cara. Ele estava defendendo a honra da mãe dele. Foi uma reação emocional que pode ser criticada, mas jamais é uma reação que cabe cassação de mandato. Isso é desproporcional, isso é desumano, isso é antidemocrático. Isso é típico desses golpistas que pedem um PL da anistia que é pornográfico, que é ridículo, que é uma baixaria. É típico das pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. É típico. Eles são... É a carinha deles. É a cara da Carla Zambelli perseguindo o nosso companheiro Luan Araújo de pistola na rua. É isso que eles são. A Carla Zambelli resumiu naquele momento o que é o bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? É um surto. É uma doença social que acometeu os nossos companheiros. Tem pessoas boas que caíram nessa questão do bolsonarismo. Tem pessoas horríveis que caíram na questão do bolsonarismo. É um cancro, uma doença, é um desvio que afetou a sociedade como um todo. Mas nós temos resistência, nós temos Glauber Braga, nós temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos Guilherme Boulos, nós temos Érica Ailton, nós temos os políticos do futuro, nós temos os políticos que brigam por uma mudança nessa sociedade. Nós temos a briga pelas minorias que cada vez mais serão representadas. Nós temos a histórica luta antirracista. Nós temos a histórica luta a histórica luta feminista. Antifeminista é deles. Nós temos esse pessoal. O MBL é cabo eleitoral do bolsonarismo até hoje. Tentaram se afastar e não conseguiram. Tudo que eles conseguem é continuar aliados da extrema-direita. Nós não estamos nessa. Nós estamos por algo muito maior. Nós estamos por algo muito melhor. Nós estamos pela luta democrática e sem anistia para golpista, para que golpista seja devidamente punido, para que golpista apodreça na cadeia. Os golpistas têm que apodrecer na cadeia. Eles não podem ter boi para eles. Não pode ter espaço para eles continuarem fazendo as pataquadas que eles fazem. Nós temos que ir para cima deles e a gente não pode deixar eles crescerem de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não tem que ter dó desses caras, não. Não tem que ter dó desses caras, não. Acabou, gente. Acabou a palhaçada. Acabou a patuscada. Acabou esse negócio que a gente tá vendo aí. É uma coisa que a gente tem que entender de uma vez por todas. É disso que a gente tá lidando. É com isso que a gente tá lidando. O Glauber fica e o Glauber vai crescer depois desse episódio. O Glauber vai ficar gigante depois desse episódio. Isso é uma coisa importante pra gente colocar. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.